Boa noite, pessoal. Estou aqui para a gente começar o nosso webinar. Deu o horário aí, a gente está com algumas pessoas online aqui, eu vou começar já. Deixa eu só colocar algumas considerações aqui antes da gente começar. Eu também vou colocar no chat depois aqui, para a gente deixar, mesmo as pessoas que forem chegando depois, deixar todo mundo ativo. Mas a lógica é o seguinte, eu preparei uma apresentação bem sucinta aqui, tem 20 slides, nem isso, e depois a gente já vai navegar para os relatórios e para o programa. A ideia é que a gente faça tudo isso aqui no máximo por 1 hora e 10, e no final a gente tem uns 20 minutos para vocês tirarem dúvidas, eu responder as perguntas, enfim, para que todo mundo possa participar. Por isso que a parte do chat aqui ainda não está ativo, e eu vou começando aqui então, porque já está bem no horário. Bom, organizando, lembrando aqui a nossa agenda de webinar, o objetivo hoje é a gente esclarecer o que é o sistema de informações do sistema MDA, então a gente vai falar sobre isso daí agora no comecinho. Depois eu vou falar sobre o que é o controle zootécnico, não o zootécnico, que é o foco de hoje. Então, hoje a gente vai focar nessa parte das vacas, em tudo isso daí. E na quarta-feira, a gente vai focar na parte financeira e lembrar um pouquinho aí quem fez recentemente a parte de planejamento estratégico do Planner, que usa bastante essas questões financeiras aí também. Essa é a nossa agenda de hoje. Eu espero que até daqui a pouquinho a gente já tenha o conhecimento aí completo do sistema de informações. Bom, lembrando uma coisa importante aqui, para quem tem tempo que não vem na aula aí, para lembrar um pouquinho da aula, que a nossa proposta é fazer com que a gente pense de uma maneira diferente, aí, uma nova forma de pensar. Com isso, a gente espera que a gente tenha pessoas mais engajadas, satisfeitas e com sucesso pessoal e profissional. Bom, deixa eu lembrar um pouquinho para vocês esses 3 eixos de atuação da Clínica do Leite. Vocês tiveram bastante contato com o eixo da formação, que foi aqui por meio do curso do Sistema MDA. Existem outros cursos focados em solução de problemas, cursos focados para os gestores de captação de leite das indústrias e para os agentes de coleta lá nas indústrias. Então, vocês tiveram bastante contato com essa área de formação. Hoje, a gente vai estar conhecendo bastante sobre essa área de inteligência, falando do sistema de informações do MDA, e lá no finalzinho eu vou falar um pouquinho para vocês da parte de organização de grupos de estudos, de fazendas afim aí. Então, a gente vai estar hoje falando desse eixo de atuação da clínica. Lembrando que a gente também tem um terceiro eixo, que é o diagnóstico, que é a parte de análises laboratoriais, tanto das amostras de tanque, que os laticínios fazem análise, quanto da parte de fazendas, que a gente tem as análises de vacas, etc. Bom, falando um pouquinho aqui sobre quem está aqui hoje para ajudar, estamos eu e o Júlio aqui do meu lado. Deixa eu botar aqui uma fotinha do Júlio para vocês conseguirem ver ele aqui. E o Henrique também está com a gente aqui para dar um suporte com relação à ferramenta do webinar. Então, a gente está com todo mundo aqui na clínica à disposição de vocês aí, para depois a gente tirar a dúvida. Bom, vamos lá. Falando um pouquinho do programa, então, sempre que falam com a gente sobre o que é o programa da clínica, como é que é a história, é o agenda, não é o agenda, é o controle, deixa eu contar para vocês a historinha do programa. A clínica, ela tem essa parte do software desde 1980 e poucos, lá desde que o professor Paulo realmente voltou lá das suas especializações nos Estados Unidos, e desde então a gente vem trabalhando com a parte de softwares, principalmente na parte zootécnica, e a gente tinha o programa chamado Agenda. Esse programa foi reformulado ao longo dos anos, ele foi desenvolvido numa certa linguagem, foi atualizado para uma outra linguagem, e atualmente a gente tem o controle MDA. O que é o controle MDA? Ele tem três grandes áreas aqui dentro que a gente vai conhecer hoje, 2 áreas principais dele. Uma delas é a parte de zootécnica, que é o foco do webinar de hoje,
Uma outra delas é a parte financeira, que é o foco do webinar de quarta-feira aí, que a gente vai estar trabalhando, e também tem a parte do portal da clínica, que é aquela área do diagnóstico que a gente comentou. Então, o objetivo de hoje, o resultado final aí é que a gente trabalhe bastante aí com o controle e com os seus derivados aí. Bom, uma outra coisa, lembrando aqui, um outro princípio do MDA, é esse daqui, esse slide, eu acho que vocês devem se lembrar, que a gente não consegue gerenciar o que a gente não mede. E que a gente também não consegue medir nada que não se define e que não se entende. E não há sucesso no que não se gerencia. Quis colocar esses dados aqui para lembrar vocês de onde que está, dentro lá da jornada do MDA, a parte do sistema de informações, que está lá logo no comecinho da jornada. Por quê? Para que a gente defina bem claro qual que é o objetivo do sistema de informações aí na fazenda da gente. E eu separei aqui 3 slides para relembrar esses objetivos. O primeiro é esse, ó, ajudar a gente na organização das atividades com os animais e com o caixa e a parte financeira, ou seja, a rotina da fazenda toda. A gente vai ver isso mexendo no controle zootécnico e no controle financeiro. Como que a gente organiza essas atividades com os animais, principalmente. Quando eu falo atividades com os animais, eu estou aqui detalhando tudo que a gente tem na fazenda, desde a parte de partos, secagens, coberturas, a parte reprodutiva, de produtiva, ou seja, um banco de dados, uma memória de tudo o que acontece com cada vaca. Hoje, é muito comum a gente ir numa fazenda que não tem sistema, ter lá uma fichinha, uma folha de papel, uma ficha estilo do médico que a gente vai, onde tem toda a história da vaca. E a gente vai conseguir ver exatamente isso daqui no controle zootécnico. E quando a gente fala de organizar atividades com caixa, são as contas a pagar, contas a receber, controle de estoque, tudo isso que a gente consegue organizar no sistema, ou seja, toda essa rotina mesmo de informações. Bom, a segunda função principal aí no sistema de informações é ajudar o gerente, o dono da fazenda a solucionar problemas. Isso a gente viu bastante no curso do sistema MDA dentro do evento Kaizen. Daqui a pouquinho eu vou relembrar para vocês os 8 passos do evento Kaizen e onde que o sistema de informações pode ajudar. E por último, o sistema pode ajudar o planejamento estratégico, reunindo aí as informações das vacas, as informações dos índices zootécnicos, com as informações financeiras para que a gente consiga realmente aí, fazer o planejamento estratégico. E, como utilizando aqui um princípio do MDA, eu vou começar do fim para o começo, deixa eu me aprofundar um pouquinho, relembrando essa parte do planejamento estratégico, que tem como principal intuito a gente responder estas perguntas aqui, para quem está lembrando aí, lá da nossa planilha de planejamento, ou do planner, ou do simulador. Essas são questões que a gente só consegue responder com o sistema de informações implantado. Se a gente não souber a parte do caixa, se a gente não souber que quantos que tem para pagar, se não souber qual que é a margem, qual que é a eficiência dos sistemas reprodutivos, dos sistemas de alimentação, dos sistemas de produção, a gente não consegue saber onde que a gente está e nem qual é o desempenho da fazenda. Todas essas perguntas aqui, ó, as 14 primeiras perguntas aí, a gente consegue responder com o sistema de informações aqui do controle. E é o que eu gostaria de passar hoje aqui nesse webinar com vocês. Bom, por fim, do planejamento estratégico, lembra que a gente consegue ter uma visão detalhada do ano seguinte. A pecuária de leite permite isso. Como a gente consegue colocar com uma certa assertividade aí a previsão dos insumos, e eu sei que o mercado é complicado, mas também com o preço do leite, e com os índices que a gente consegue prever o próximo ano com uma assertividade bastante grande. A gente já fez esse trabalho com várias fazendas, utilizando os dados aí. Cada ano que se passa, as fazendas vão acertando cada vez mais a previsão do ano aí. A gente chegou a ter fazendas que a gente conseguiu acertar em um erro de 2%, como é que foi o resultado de um ano todo de trabalho aí, porque não teve muitas variações do mercado.
Bom, vamos ver e lembrar aqui como que o controle ou o sistema de informações pode ajudar nessa parte de solução de problemas. E para isso, vou lembrar para vocês como que isso encaixa lá dentro dos eventos Kaizen. Por exemplo, atrás de mim aqui, vocês estão vendo um painel com o evento Kaizen aberto. Aqui estão os 8 passos do evento Kaizen. E a gente pode, deixa eu só pegar o ponteiro aqui. Bom, enfim, o sistema de informações entra aqui nesse primeiro passo, que é do entendimento do problema, para que a gente consiga, antes de iniciar o evento Kaizen, entender de onde que veio, para onde que veio isso daí. E também pode ajudar a gente naquela etapa número 4, que eu encontrei aqui o evento. Então, ajuda a gente aqui nessa etapa, é fundamental que a gente tenha os dados, antes de começar a trabalhar no problema, entender o problema antes. E o sistema de informações também é necessário nessa outra etapa aqui, ó, na hora da gente fazer o mapa das causas, porque muitas vezes as informações são as evidências que a gente precisa para seguir com o evento Kaizen. Então, essas são as duas principais fases do evento Kaizen que o sistema de informações nos auxilia. E hoje, nós vamos falar bastante sobre os relatórios gerenciais. Gerencial aqui, zootécnico. Eu peguei aqui uma fazenda, a fazenda do Sandro, lá, a Fazenda Iguaçu, e a gente vai estudar os relatórios gerenciais zootécnicos da Fazenda Iguaçu. E depois, por fim, eu vou explicar para vocês como que a gente, como que cada um aqui de vocês que estão assistindo aqui vai conseguir ter o seu gerencial zootécnico da sua fazenda. Bom, vamos começar. Para que todas as fazendas tenham o seu gerencial zootécnico, esse slide aqui ele é bastante importante, para que vocês entendam como que funciona a obtenção do gerencial zootécnico. O gerencial, eles são o histórico dos dados da sua fazenda, ou seja, por meio do backup do programa, ou do programa que vocês têm, ou do próprio controle MDA, a gente consegue compilar uma série de índices, juntar isso daí com análise de leite e disponibilizar para vocês os relatórios gerenciais. Como eu falei, não é exclusivamente do controle que dá para fazer. Caso vocês tenham na fazenda um outro software, por exemplo, Ideagri, AFFarm, que é o software linkado na ordenha, Prodap, Excel, Delpro, que é aí da Delaval, Dairyplan, que é o da GEA, que está escrito aqui Uniform Agri, a gente consegue ler todos esses softwares e devolver o relatório gerencial para as fazendas. Ou seja, caso vocês já tenham algum desses sistemas em uso na fazenda, não precisa migrar para o controle MDA para ter o gerencial. A gente consegue ler todos esses softwares aqui. Cada um tem uma particularidade de digitação específica dele. Por exemplo, o AFFarm você tem que digitar as informações de uma maneira. O Delpro você tem que digitar de outra maneira. O Dairyplan de outra maneira. Mas o nosso software ele usa as informações básicas, ou seja, as coberturas das vacas, usa tudo da informação da menor granularidade para que a gente calcule os indicadores todos da mesma forma posteriormente. Então, fica todo mundo aí de uma maneira comparável aí. Então, a gente vai ver relatórios de benchmarking, todo mundo é comparável porque está calculado de forma igual. Bom, o Júlio está aqui do meu lado me lembrando que a gente, na hora que for ver os relatórios gerenciais, a gente vai encontrar diversas referências zootécnicas. De novo, referência não é meta lá do nosso MDA. É só um número para que vocês comparem o da fazenda com um determinado valor, é uma referência realmente. E como a gente consegue calcular isso a partir dos dados básicos, essa referência ela é bastante representativa aqui da pecuária de leite nacional. Bom, para organizar, os relatórios gerenciais, eles têm 6 tipos de sistemas aí.
Tem relatórios que são da área de produção, relatórios que juntam as informações de produção de leite das vacas, será que as vacas estão produzindo o que deveriam produzir? Será que dentro do seu rebanho você está conseguindo chegar perto do máximo potencial produtivo das suas vacas? São os relatórios aí relacionados à produção de leite. A gente tem relatórios relacionados à transição, que avaliam um período bem curtinho, de 10 a 40 dias dos animais aí. A gente vai estudar um desses relatórios. Tem relatórios nutricionais, que juntam as informações de produção de leite com a composição do leite das vacas, especificamente gordura, proteína e o nitrogênio ureico, e permite avaliar como é que está a dieta do rebanho. Tem relatórios sanitários aqui, sanidade, tanto ligados à mastite subclínica quanto clínica, como também outras doenças. Relatórios reprodutivos, que usam todas as informações de coberturas, etc. E relatórios relacionados à área de cria e recria. Idade ao parto, pesagem, acompanhamento da curva de crescimento. A gente vai conseguir estudar um pouquinho desses relatórios hoje, utilizando a Star Milk, a fazenda lá do Sandro, como modelo. Bom, eu vou agora compartilhar a minha tela com vocês, antes da gente prosseguir para o uso do sistema devidamente. Só um minutinho, pessoal. Só um minutinho. Bom, agora vocês devem estar vendo a tela do meu computador aí. E eu vou já abrir aqui a lista de relatórios. Como eu comentei, todos os relatórios têm um determinado número, para que a gente organize eles por número. Por exemplo, todos os que começam com o número 200 aqui, são relacionados à parte de produção. Todos os que começam com o número 300, são relacionados à parte de nutrição. Todos os relacionados com 400, são relacionados à parte de sanidade, e assim por diante. Deixa eu então começar aqui pelos relatórios da série de produção. Uma coisa importante que eu esqueci de comentar, que vale a pena a gente lembrar, é o seguinte: eu vou voltar aqui na minha apresentação e vou voltar aqui nessa parte do relatório gerencial. Uma dúvida muito comum, que sempre perguntam para a gente, é assim: quem deve utilizar esses relatórios? É o produtor de leite? É o consultor do produtor de leite? Como que a gente deve utilizar os relatórios no dia a dia da fazenda? Bom, quando a gente está construindo aqui um evento Kaizen, seja nessa fase do entendimento do problema que eu assinalei para vocês, ou nessa fase do mapa das causas, esses relatórios, como ele tem um conteúdo bastante técnico, a gente recomenda que quem seja o especialista, quem saiba utilizar, quem estude a interpretação dos relatórios, seja o consultor. O produtor de leite, ele tem alguns relatórios específicos para eles, que eu vou mostrar daqui a pouco. Ele acompanha todos os meses como que está a evolução da fazenda. Mas saber, na vírgula, todos os relatórios, como que é calculado o índice, como que é a interpretação, já é muito mais do mérito do trabalho do consultor de leite. Porque ele é o responsável, muitas vezes, dentro do evento Kaizen, por auxiliar o produtor a fazer o entendimento do problema e por ajudar a montar o mapa das causas. Então, muitas vezes o pessoal fala: nossa, tem 30 relatórios para eu saber, Augusto, nunca que eu vou conseguir saber todos esses relatórios. Mas não se preocupe, muitas vezes o foco do entendimento aqui é do consultor aí que ajudam vocês. Bom, deixa eu voltar para a minha área de trabalho e vamos começar aqui nos relatórios, por exemplo. Bom, deixa eu
ver se ficou bom aqui agora de vocês visualizarem dessa maneira. Por exemplo, esse daqui é um primeiro relatório que a gente comenta, que é um relatório do produtor, que mostra alguns indicadores, 5 principais indicadores aqui, um de cada grande área da fazenda, por exemplo, a produção de leite média das vacas, ao longo do tempo, representando como no formato de uma carta controle. Esse é o relatório que a gente consegue rapidamente visualizar alguns indicadores principais da fazenda, como, por exemplo, a média de produção de leite, o nitrogênio ureico médio das amostras individuais das vacas, bom, parece que a gente teve um probleminha no áudio aí. Então, a prevalência aqui da sanidade das vacas, a porcentagem de matrizes vazias com mais de 125 dias pós-parto, que é um indicador bem importante aí da parte reprodutiva, e o pico de produção das novilhas, que é um principal indicador aí da parte de criação da fazenda. Todos esses indicadores estão apresentados aqui num formato gráfico, como vocês podem ver, e já resume mês a mês para o produtor de leite como que está a fazenda. Vamos começar agora dos relatórios da parte de produção. E o primeiro deles, e eu acho que um dos que os produtores de leite mais gostam, é esse daqui, que a gente chama de R200. Todo relatório nosso tem, além aqui do nome da fazenda, ele tem um código, então acaba que as pessoas conversam bastante por esse código. Ele tem um título aqui, né, que é, por exemplo, no caso, a evolução do rebanho. O relatório em si tem alguns que são apresentados apenas por tabelas e outros por gráficos, e outros por gráficos e tabelas. E aqui embaixo a gente pode observar qual que é a área correspondente a esse relatório. Todo relatório também tem um período que corresponde aos dados. Por exemplo, esse relatório ele é do mês que ele foi processado no dia 13 de dezembro, então a gente sabe porque ele corresponde ao último mês aqui de dados. E o principal objetivo deste em específico é avaliar como que vão ser os próximos 6 meses da propriedade. Aqui no caso o mês de referência é novembro, como que seria dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril e maio da fazenda. Porque, na verdade, a parte reprodutiva da vaca já aconteceu, né? As vacas que estão prenhes já estão prenhes, as vacas que deveriam parir já está tudo prenhe, palpado, identificado, as vacas que vão secar também o programa já sabe quantas vacas precisam ser secas mês a mês. Então, aqui permite o produtor ver quanto de leite que ele vai vender por dia pelos próximos 6 meses aí na fazenda. A gente já consegue ter uma determinada previsão, uma assertividade bastante grande de números de partos do mês a mês, quantas secagens a gente vai precisar fazer. Um programa estima aqui um determinado número de descarte para que o rebanho fique estável, quantos animais eu vou ter em cada categoria e como que vai evoluir aqui o meu plantel. E, historicamente, como que é a minha média de produção. A gente usa o histórico para calcular a previsão dos próximos 6 meses para chegar nessa venda de leite. Então, esse é o primeiro relatório aqui da parte de produção, para que a gente consiga entender como que vai ser a fazenda. Como eu falei, cada um de vocês vai precisar criar familiaridade com cada relatório. Eu não vou conseguir aqui, a gente não tem um tempo hábil para entrar em um por um e ver como que funciona. Eu vou entrar em alguns em específico, para mostrar alguns indicadores para vocês. No entanto, existe aqui um repositório de vídeos que a gente explica cada um dos relatórios, que daí posteriormente a gente pode divulgar para vocês por e-mail e vocês irem estudando o de vocês. Eu escolhi apresentar para vocês esse daqui. Então ele é o R203,
E ele avalia a produção de leite de cada vaca, nesse determinado período aqui. Por exemplo, lá na fazenda do Sandro, ele tem um outro software, que é o AFFarm. E esse software, a gente lê os dados dele e gera um relatório gerencial. E esse relatório tem como objetivo ver como que está a produção de leite dos animais, dividido aqui de novilhas, que são as vacas de primeira lactação, ou então os outros animais, que são as vacas de segunda, terceira, quarta, quinta ou mais lactações. Esse é um gráfico que tem aqui o dias em lactação no eixo X, e tem um gráfico com a produção de leite de vaca. E cada pontinho desses é uma vaca do rebanho da Star Milk. Por exemplo, se a gente escolher essa vaca aqui de cima, eu vou selecionar ela aqui para que vocês vejam. Se eu escolher... Só um minuto. Se eu escolher, por exemplo, essa vaca aqui, ó, essa é um animal de primeira lactação, que está na média aí com 140 dias no leite, e está produzindo aqui 48, 49 quilos. E ela está pintada em amarelinho, porque, como a gente pode ver aqui na legenda, ela já teve uma CCS maior do que 400 mil, depois dos 60 dias em lactação. Ou seja, uma novilha que está produzindo bastante leite, já está infectada, já foi infectada nessa lactação, ou seja, ela tem CCS maior de 400 mil, uma CCS bastante alta, mas o importante desse relatório é que vejam a quantidade de animais que tem aqui, ó, com pouco leite, ou seja, animais com um dia em lactação relativamente baixo e que está dando pouco leite aí na fazenda. São animais que estão puxando a média de produção para baixo. E se a gente, posteriormente, for lá no controle e fizer um filtro por produção menor do que 20 e ideal menor do que 30, a gente consegue encontrar cada um destes brincos aqui, ó, e certificar aí a vaca como que ela está. Mas o bacana desse relatório é que essa curva cinza aqui, ó, é a curva de lactação deste rebanho. Vejam como nessa fazenda, a curva de lactação começa aqui ao redor dos 28, ela tem um pico aqui ao redor dos 120, 150 dias, e ela depois tem uma queda lá para ao redor dos 28 litros de leite também. E essa curva preta seria a curva referência, ou seja, a curva de lactação calculada com os dados desse rebanho dos melhores animais. Vejam que até que não tem uma diferença entre a curva cinza e a curva preta. Está mostrando que as novilhas lá da Fazenda Iguaçu estão produzindo perto do que deveriam produzir, só que tem uma dispersão muito grande. Ou seja, eu gostaria que não tivesse tantas novilhas aqui embaixo, que todas estivessem bem juntinhas aqui. As novilhas em azul são as novilhas que tiveram mastite e problema de casco. Então vejam que tem algumas aqui na parte de baixo realmente. E as novilhas em vermelhinho são as novilhas que tiveram alguma doença depois do parto, no pós-parto. Vejam que essas que estão aqui produzindo ao redor de 10, 11, 12 quilos tiveram um problema. A mesma análise, usando aí os mesmos conceitos, a gente pode fazer para as vacas. Vejam que aqui agora a escala da produção mudou. Eu tenho vaca lá na fazenda dando perto de 60 quilos de leite aqui no pico. E vejam também que a dispersão é bastante grande. E os pontinhos amarelos aí, que são as vacas que têm CCS maior que 400, tem bastante vaca aqui no final da lactação com CCS maior que 400. A curva cinza, que é a curva de lactação média destes animais, já está mais afastada da curva preta, que seria a curva referência para esse rebanho, mostrando que toda essa diferença entre uma curva e outra é leite a menos no tanque que está indo lá para a Fazenda Iguaçu. E, de novo, se eu quiser ver cada um desses brincos aqui, é só eu ir lá no controle, fazer os filtros determinados, eu encontro todos esses brincos. Um outro relatório da área de produção, que eu vou mostrar para vocês, é esse daqui. E eu vou chamar a atenção para um indicador principal aqui,
que é esse indicador aqui. O Júlio me lembrou um negócio importante aqui. Então, agora a gente vai olhar o relatório 202, a gente usa bastante esses números, e ele procura fazer um diagnóstico da produção da fazenda. Como que a gente faz esse diagnóstico? Ele pega todos os dados das vacas e quebra em 3 partes da lactação. O início da lactação, que a gente coloca aqui, que vai dos 10 até os 40 dias. O pico, que vai dos 60 até os 90 dias. E o final da lactação, que é dos 240 aos 270 dias. E mês a mês, ele mostra para vocês aí no caso, como que estavam os dados do rebanho de vocês. Por exemplo, aqui nos dados da Iguaçu, vamos estudar o último mês, que é o mês 11 aqui embaixo. E, além de olhar o início, o meio e o fim da lactação, ele também divide isso para os animais de primeira lactação e para os animais as múltiplas, de 2 ou mais lactações. Veja então que lá na Fazenda Iguaçu, tem 47 animais nessa categoria, dando 32 quilos de leite. E a gente consegue agora usar uma referência, que foi calculada para o rebanho da Iguaçu, com os dados dele. Quanto que deveria ser, neste mês, o início de produção das novilhas? Deveria ser 31 quilos, ou seja, está 1 quilo a mais, inclusive, do que a referência. Se a gente olhar agora para as vacas deveriam iniciar a lactação com 41 quilos de leite. E, na realidade, elas estão iniciando com exatos 41. Veja aqui, ó, nesse quadradinho que eu estou mostrando. Ou seja, se as novilhas estão com 1 quilo a mais de leite que deveriam, e as vacas estão exatamente com o que deveriam, já mostra para mim que a transição da Fazenda do Sano está indo muito bem, pelo menos nesse período aqui que a gente está vendo. Vamos olhar agora o pico de produção. O pico deveria ser de 38 quilos, e as novilhas estão com um pico de 34. As vacas deveriam ter um pico de 48 quilos, e estão com um pico de 41. Foi exatamente o que a gente viu lá na curva de lactação do relatório anterior. Eu vou abrir novamente para vocês enxergarem aqui. Ó. Vejam como aqui é a principal gap para as novilhas, e aqui no pico também é o principal gap para as vacas. E no final da lactação, as novilhas estão terminando com 34 quilos na média, e deveriam terminar com 34 mesmo, tá? Exatamente o que deveriam. E as vacas deveriam estar terminando com 33 quilos, enquanto estão terminando com 34. Ou seja, para essa fazenda, o início de lactação está indo perto das referências, o final de lactação está indo perto com as referências, e a grande oportunidade mesmo que tem quanto à produção de leite são os animais no pico de produção. Essa é a principal oportunidade. E isso a gente pode ver aqui, ó, 34,6 é a média deste mês da fazenda. Se a gente isolasse o problema de reprodução, ou seja, se eu pegasse essas vacas e calculasse elas todas com 150 dias de lactação, a produção de leite seria 37,7. E se eu pegar as melhores vacas do rebanho, calculando o potencial produtivo das vacas aos 150 dias de lactação, esse número poderia ser 39,3. Ou seja, esses quase 5 quilos aí de diferença do potencial para a média real se devem a mastite, reprodução, transição, conforto, nutrição, às grandes áreas aí que afetam a produção de leite. E muita gente pergunta para nós, puxa vida, como que calcula, Augusto, o potencial de produção das nossas vacas aí? A gente consegue calcular nesse relatório aqui, com os dados específicos do rebanho de vocês. Bom, com isso a gente passou por alguns dos relatórios de produção. Eu não vou ter tempo para entrar em um por um aqui. Eu só selecionei esses dois para a gente ver. Vamos agora para a área de nutrição. Eu vou entrar aqui num relatório que é um dos que que o pessoal mais gosta,
que é o R301, que mostra como que está o balanceamento da dieta dos animais, juntando a análise de leite com os dados de produção das vacas. Então, para ter esse relatório, eu preciso da análise de leite, da composição e do nitrogênio ureico de vaca por vaca. No caso aqui do Sandro, a gente está olhando as análises que ele fez no dia 9 de dezembro, no começo do mês anterior, ainda não chegou as análises, ele não fez ainda as análises do mês de janeiro. Então, eu junto uma informação de pesagem de leite com uma informação de análise e eu consigo verificar como que está o balanceamento da dieta, por meio da proteína e do nitrogênio ureico. A gente tem como referência que a ureia deveria ser entre 10 e 14, e para um rebanho como esse, que é um rebanho holandês, a proteína deveria ser entre 2,9 e 3,3, como está ali nas referências. Cada bola dessas é um lote lá da fazenda. Por exemplo, tem o lote 1, lote 19, lote 2, lote 3, lote 4, lote 5. E cada uma dessas bolas aqui é um dos lotes da fazenda. E existem lotes maiores do que os outros, porque a bola é em função do tamanho, do número de vacas que tem naquele lote. Vejam então que dá para a gente perceber que a dieta está balanceada em todos os lotes aqui nessa fazenda, por meio da composição do leite. E, como eu conheço a fazenda, eu sei que lá eles utilizam uma dieta apenas para todos os lotes aí do rebanho. Eventualmente, se aparecesse umas bolas mais do lado de cá, a gente já conseguiria estimar que esse rebanho está com excesso de nutrientes, ou seja, a ureia está alta e tem muita proteína do leite para um rebanho com gado holandês. Ou seja, está desperdiçando dinheiro, está desperdiçando nutrientes. Se tivesse para o lado de cá, a gente conseguiria ver a deficiência de nutrientes, porque a ureia estaria baixa e a proteína. Caiu? Voltou? Bom, voltou aí. Caiu, mas a gente teve um probleminha, mas já estamos de volta já. Então, esse relatório é importante a gente avaliar uma vez por mês. Muita gente também questiona, falando assim, Augusto, qual que é o número mínimo de vacas que eu preciso ter análise completa por lote para ter esse relatório aí? E a nossa recomendação é que pelo menos 30% de vacas por lote, ou seja, se o lote tem 80 vacas, você fazer a análise completa de pelo menos 24, ou seja, 30% do rebanho do lote para que essa análise fique assertiva aí. E um outro relatório dessa parte nutricional é no mesmo formato de alvo aí, mas a gente consegue agora comparar como que estão o mês atual versus o mês anterior. Então, ele é o relatório 302, ele é o balanceamento da dieta aqui histórico por grupo. Por quê? A gente pegou os grupos do mês de dezembro e está comparando com os meses de novembro aí. Vejam então que no mês passado eram esses os grupos de animais, ou seja, ele tinha que cada grupo cerca de 180 vacas, o grupo dessa cor dando por volta de 22 quilos de leite, o outro grupo por volta de 33,5 e um outro grupo por volta de 44 quilos. E a gente fez grupos parecidos, com um número de vacas semelhantes. Um outro grupo com 180 vacas dando os 24 litros de leite, um outro grupo com 36, um outro grupo com 46,2. Vejam então que, na verdade, no mês passado, esses grupos estavam até com deficiência de proteína e que agora a dieta se ajustou aí por algum manejo que o produtor, uma silagem nova, alguma coisa que foi feita lá na fazenda, tranquilizando aí o nutricionista. Bom, esses são os relatórios aí da parte de nutrição que eu acho que a gente conseguiria detalhar. Tem outros aqui, mas eu não vou ter muito tempo para a gente entrar. Vamos agora falar da parte de sanidade. E eu separei aqui 2 relatórios de mastite subclínica e 2 relatórios de mastite clínica. Eu vou começar pela parte de mastite subclínica. E eu vou mostrar esse relatório aqui. De novo, esse é o R402, ou seja, é uma série aí da parte do... Opa,
Vamos lá? Ele é, como ele começa com o número 4, ele é da parte de sanidade aí. Então, a gente está olhando agora mastite subclínica, ou seja, informações de CCS de vaca por vaca. E o objetivo desse relatório é a gente verificar como anda a infecção subclínica no rebanho. Ele utiliza os dados do mês atual, esse aqui não tem um histórico, esses são os resultados do mês, e ele tem um gráfico e uma tabela aqui na parte de baixo. Deixa eu explicar primeiro para vocês aqui a parte do gráfico. Então, ele tem como objetivo a gente verificar como que está a mastite subclínica. A primeira divisão que a gente faz é pelo número de lactação, ou seja, os animais de primeira lactação, de segunda, de terceira ou de quarta ou mais lactações. E aqui, todas as vacas do rebanho. E a gente pode observar que neste mês ele tem 46 animais novos, ou seja, 46 vacas que eram sadias no mês passado, se tornaram infectadas neste mês, e 25 vacas curadas, ou seja, 25 animais que eram infectados no mês passado, que se curaram nesse mês. Se a gente fizer uma relação de um com o outro, a gente pode ver que quase 2 vezes mais vacas se infectaram do que se curaram, ou seja, do mês passado para cá, a gente teve um aumento do número de animais infectados. E a gente consegue ver isso tanto por ordem da lactação aqui, que aconteceu em todas as lactações. A mesma coisa que está aqui no gráfico, a gente pode ver na tabela aqui de baixo. De novo, cada linha é uma ordem da lactação, quantas amostras tem em cada categoria. Por exemplo, aqui dos 545 amostras que teve, 224 eram de novilhas. Se a gente for estudar só essa primeira linha agora aqui, a gente pode observar aqui, ó, deixa eu mostrar, destacar só essa primeira, para que a gente foque bem nela. Então, essas 224 novilhas foram analisadas, tem CCS ponderada de 160 mil. CCS ponderada aqui, explicando, é como se fosse mais ou menos a CCS do tanque, ou seja, é a CCS individual da vaca, vezes a produção de leite que ela contribuiu aí, no caso. Então, as novilhas estão produzindo um leite com 160 mil de CCS. 82% delas tem CCS menor que 200 e 90% menor que 400, ou seja, um número pequeno de novilhas, ou seja, 18% aí está infectada e 9% tem CCS maior que 400. Aqui, por meio de uma escala de cores, a gente consegue ver como que está cada estágio da lactação, ou seja, o início, que está pela nossa escala aqui um ótimo, o meio, que também está na categoria ótimo, e o final, que também está na categoria ótimo. E explicando para vocês esses números, a gente transforma a CCS das vacas para a score linear. Dá para ver, então, que para as novilhas, quanto à mastite subclínica, por enquanto a gente está indo muito bem. Bom, mesma coisa que a prevalência, dessas 224, tem 42 aqui infectadas, dá 19%. A gente teve de novas infecções no pós-parto 27%, ou seja, de cada 10 novilhas que pariram esse mês, 2,5, então de cada 100 novilhas, 25 delas se infectaram logo no pós-parto, é um número preocupante. E aqui eu vou usar a primeira comparação com a referência que o Júlio lembrou bem no início da nossa explicação. Vejam que nesse relatório, a gente traz aqui nessa última linha uma referência. De novo, eu vou reforçar, referência não é meta, é apenas um número para um rebanho que tem uma CCS menor do que 250 mil no tanque. Essas referências vieram de lá. Por exemplo, para novas infecções no pós-parto, esse número deveria ser menor do que 20. E no caso do rebanho aqui, teve 27. Mas isso não quer dizer que a fazenda está ruim. Cada uma fazenda gerencia o seu processo. Aqui é só para você ter uma interpretação de como que deveria ser esse número. E daí a gente calcula novas infecções depois do pós-parto, como é que foi a taxa de cura
nas novilhas e como é que foi a taxa de crônica nas novilhas aí. Por exemplo, a taxa de cura nas novilhas foi 27%. E uma referência, o número bom aí seria se esse número fosse maior do que 50. E a gente pode olhar todas as demais categorias. Vamos agora estudar essa outra categoria aqui, ó, que é a de 4 ou mais lactações. Vejam que a gente tem 59 vacas, a CCS ponderada, ou seja, se só essas vacas mandassem leite para o tanque, ao redor de 700 mil. Comparem com as novilhas para vocês verem aqui. Vejam como as vacas de maior ordem de lactação têm a CCS mais alta nessa fazenda. Dessas 59, 51% é sadia. Ou seja, 49% já está infectada aí nessa fazenda. Se a gente for olhar agora o estágio da lactação, que é essa fase aqui, que é essa análise que a gente faz, veja que elas estão parindo bem, com score ao redor de 3. Lembrando que o score linear é assim, o score 4 significa 200 mil células, o score 5, 400 mil, e assim por diante. Vejam que elas parem bem, no meio da lactação continuam ótimo, só que lá no final, o score dela já está bem elevado, já está numa cor péssima aí, mostrando que elas estão se contaminando aí no decorrer da lactação. Vejam que nenhuma infecção aqui no pós-parto, né, zero, nenhuma nova infecção no pós-parto. 13% delas se infectaram depois do pós-parto. Só 7% se curaram, enquanto a gente deveria ter algo ao redor maior que 50%, e 44% continuaram crônicos, mostrando que para essa categoria de vacas aqui, lá na fazenda do Sandro, o desafio está sendo bastante grande. Enfim, tem aqui no mínimo 2 horas de conversa só sobre esse relatório. Eu não consigo dedicar tempo aqui ao webinar para a gente destrinchar cada um deles. Como eu falei, a gente pode detalhar isso daí depois. E é muito mais interessante quando a gente pega os dados da fazenda de vocês. A gente consegue ir estudando aí de uma maneira mais assertiva. Deixa eu mostrar um outro relatório. Eu vou abrir em PDF, mas a gente também tem ele em Excel. Esse é um único relatório do gerencial, que a gente chama ele de relatório que deve ficar lá dentro do fosso. É um relatório aí de decisão para ver se eu trato ou não trato. E a lógica da construção dele foi a seguinte: imagine que vocês estão ordenhando lá no dia a dia e uma determinada vaca apareceu com mastite clínica. Vamos pegar um exemplo aqui. Essa vaca aqui, ó, a 2959, ela apareceu com mastite clínica. E vocês precisam tomar decisão. Trata ou não trata essa vaca? Esse relatório tem informações suficientes para que se tome essa decisão. Por exemplo, é uma vaca de segunda lactação, ela está com 250 dias em lactação, ela falta 117 dias para ela parir, e ela está dando 43 litros na média do último mês. É uma vaca que secou com 280 de CCS e pariu com 2 milhões e 800. Aqui, ó, estão as últimas CCS dela. 600, 3 milhões, 4 milhões, ou seja, é uma vaca crônica. Só essa vaca representa 3% da CCS do tanque da fazenda. E ela, até a data desse relatório aqui, ó, não apresentou nenhuma mastite clínica. Nenhum caso registrado. Trata ou não trata essa vaca? Daí vai a decisão aí de vocês. Vamos comparar com essa outra vaca aqui, ó, 2719. É uma vaca de terceira lactação, já está com 200 dias em lactação, está vazia, está dando 27 quilos de leite. Ela já deu por 6 vezes CCS acima de 200. Olha aqui, ó, 10 milhões, quase 10 milhões, 6 milhões, ou seja, é uma vaca crônica. Só ela também é 2,5% da CCS do tanque. E vejam só quantos casos de mastite clínica ela já teve só na lactação atual. Já teve 3 casos no anterior esquerdo, 3 casos no anterior direito, 3 casos no posterior,
mais 3 casos no posterior esquerdo. O último caso foi 5 de outubro, um caso moderado no posterior esquerdo, foi tratado com protocolo tal, e a cultura está aqui também para vocês observarem. Ou seja, compensa, será, tratar essa vaca mais uma vez, sendo que ela já teve 3, 5, 6, 9 tratamentos só na lactação atual? Enfim, esse relatório, ele serve para isso, ele traz todas as vacas do rebanho. Vejam aqui, ó, no caso aqui é uma fazenda com 500 vacas no leite, eu estou passando bem rápido aí para vocês visualizarem, mas traz todas as vacas do rebanho e uma informação que serve para vocês deixarem, por exemplo, numa prancheta lá no fosso, para decidir se trata ou não trata a vaca. Esse é um dos únicos relatórios aqui, mês a mês, que a gente também gera ele em Excel, para que vocês possam trabalhar com filtros. Por exemplo, quero filtrar as vacas com crônicas, que já estão prenhas, enfim, vocês conseguem fazer esse filtro aqui. Eu vou abrir meu Excel. E a gente já consegue trabalhar com qualquer um dos filtros aqui que eu desejar. Posso filtrar quais são as vacas que mais contribuem no tanque. Por exemplo, no caso aqui, ó, se eu tirar as 5 primeiras vacas, a CCS lá da fazenda cai para 280 mil. E a gente sabe que hoje a CCS dessa fazenda é ao redor de 350 mil. Abriu aqui o relatório no Excel. Deixa eu abrir. Então eu consigo aqui fazer filtros. Por exemplo, eu vou pegar todas as vacas crônicas que estão faltando aqui menos de 100 dias para parir. Menos de 100 dias para parir. Só essas vacas aqui já representam ao redor aí de 3% da CCS do tanque. Será que compensa antecipar a secagem dessas vacas? Olha, eu vou estar abrindo mão aqui de cerca de 50 litros de leite no tanque. Será que compensa ou não compensa? Dá para a gente tomar uma série de decisões só filtrando aqui esse relatório que a gente conhece como R406. Bom, vamos mais que a gente já está com um tempo bastante corrido. Deixa eu entrar num relatório só da parte de mastite clínica e eu vou entrar nesse relatório aqui. Ó. Será que os protocolos de tratamento de mastite clínica da fazenda de vocês estão tendo efeito ou não? Imagine que vocês estão abrindo um evento Kaizen de mastite clínica e querem responder essa pergunta. Será que os meus tratamentos estão sendo efetivos ou não? Esse relatório ajuda a gente a entender isso. Ele lista todos os protocolos que a fazenda usou nos últimos 12 meses, e de cada protocolo, eu vou pegar um aqui, por exemplo, esse daqui, ele mostra para nós qual é a recorrência do protocolo. Por exemplo, esse protocolo aqui, ele já teve 148 tratamentos e está com 12,8% de recorrência. Este outro protocolo teve 112 tratamentos e teve 8% aqui de recorrência. O Júlio está me lembrando um negócio importante para explicar o que é recorrência. Então, eu vou aproveitar e vou falar, sempre que eventualmente a gente tem uma dúvida aqui no gerencial, a gente costuma colocar uma série de legendas aqui no caso. Por exemplo, a legenda da recorrência está aí. Ó. O que significa recorrência? É que teve mastite clínica no mesmo quarto, do 15º ao 70º dia após o caso. Ou seja, só com isso já dá para a gente avaliar como que está a eficiência de cada protocolo para a fazenda de vocês. Lembrando, uma regra importante, né, que é o N. Por exemplo, vou falar aqui que esse é o melhor tratamento, só porque teve 0% de recorrência? De jeito nenhum. Olha o N aqui, ó, só teve 2 tratamentos. A gente sempre recomenda que o N seja maior do que 50, para que vocês tenham, para que vocês tenham condições de avaliar aí, as porcentagens de recorrência, por exemplo. Vamos entrar num relatório da parte reprodutiva, que é o relatório que a maioria das pessoas perguntam para nós,
que é esse da eficiência reprodutiva. Então, agora a gente está falando do R502, que é o que calcula a taxa de observação de cio ou taxa de serviço, taxa de concepção, taxa de prenhez e taxa de aborto. A gente tem esse relatório na forma de gráficos aqui em cima ou na forma de tabela aqui na parte de baixo. A gente tem como referência para esse relatório uma série de regras. Esse relatório é bastante complexo. A gente utiliza uma série de regras do Dairy Company, que é um programa americano, para gerar ele. E vejam que interessante aqui na Fazenda Iguaçu. Então, a lógica desse relatório ele funciona de 21 em 21 dias. Por exemplo, no primeiro período aqui, ó, existiam 115 animais disponíveis ou com cio possível de ser coberto. 85 foi observado. Se a gente dividir 85 por 115, eu tive 74% de observação de cio no período. Lógico, ainda não deu tempo de ninguém ficar prenhe, a gente certificado a prenhez, e nem deu tempo ainda de abortar. Por isso que esses campos vêm em branco. Mas vamos olhar no acumulado dos últimos 18 vezes aqui, ou seja, de um ano lá da Fazenda Iguaçu. Ele teve 1.570 vacas possíveis de serem cobertas. 988 foram cobertas, ou seja, 63% de observação de cio, enquanto a referência para nós aqui deveria ser maior do que 60%. Concepção deu 37%, enquanto aqui a referência seria mais do que 30%. Isso fez com que a taxa de prenhez da Star Milk fosse de 23% nas matrizes. Aqui nesse relatório a gente não contabiliza as novilhas. E dessas 318 prenhezes confirmadas nos últimos meses, a gente teve 42 abortos, ou seja, deu uma taxa de abortos aqui de 14%. Dá para a gente ter a fotografia exata de como que está a reprodução lá da fazenda. E se a gente quiser comparar com uma referência, eu vou abrir um outro relatório, que é o R503, que ele mostra a curva de sobrevivência das prenhezes, ou seja, à medida que as vacas vão emprenhando, elas vão vindo aqui na linha azul, que é a linha da fazenda, e a linha vermelha seria uma linha referência. Veja então como a Star Milk ela começa a emprenhar exatamente aqui quando deveria, que é depois do período de espera voluntário, e rapidamente já vai mais rápido do que a referência, vindo até lá no final, aqui sempre abaixo. A gente enxerga rebanhos que a curva azul fica acima da curva vermelha, rebanhos que a curva azul fica bem para cá, indicando aí um problema reprodutivo que, no caso aqui desse rebanho, não tem. E aqui na tabela, a gente consegue enxergar uma resposta muito comum a uma dúvida bem importante, que também aparece em vários eventos Kaizen, que é assim: será que as vacas com mais dias pós-parto, ou seja, as vacas com maior tempo de lactação, compensa cobrir essas vacas ou não compensa? O Júlio já está me dando bronca, porque essa é uma pergunta muito polêmica, mas aqui nessa resposta, desse relatório, já tem a resposta. Olha a concepção das vacas logo no pós-parto, e olha a concepção das vacas mesmo com 200, 300, 400 dias pós-parto. É relativamente parecido, mostrando que compensa aí inseminar a vaca, mesmo se ela aparecer no cio lá na frente, com os dados da fazenda do Sandro aqui. Bom, por último, vamos abrir um relatório aqui da parte de criação e recria, que é da série 600. E aqui a gente pode ver uma outra coisa bacana, que é o seguinte: quando a informação não vem lá do software, ou seja, a parte não tem um determinado número, o número aqui no gerencial fica com um tracinho, como está aqui. Por exemplo, esse é um relatório que tem como objetivo avaliar como é que está a criação. Ele traz o número de partos por mês e ele traria aqui a condição corporal dos animais ao parto, se tivesse sido digitado essa informação lá no programa. Como não foi, ele vem em branco. Mas, enfim, aqui a gente mostra quantas novilhas tiveram problema com doenças no periparto, qual que é a idade média ao parto dos animais. A gente pode ver como ele traz os últimos 3 anos da fazenda,
Vejam aqui, ó, paria com 22 meses, pariu com 23,9 na média dos últimos 12 meses, e agora está com 24,3 aqui. Praticamente a mesma coisa de média de idade ao primeiro parto. E a gente também mostra aqui qual que é o peso aí ao nascimento dos bezerros. E para quem gosta de acompanhar também, a gente traz a curva de crescimento. No caso aqui, como só tem informação ao peso ao nascer aqui, ou então um pouquinho mais aqui, aos 60 dias, né, deve ser ao desmame, a gente tem poucos pontos, mas para quem popula tudo, a gente vai ter o acompanhamento do crescimento das novilhas. Bom, deixa eu voltar aqui para a minha apresentação. Como eu falei, pessoal, os relatórios gerenciais, eles são completos e específicos para que a gente responda perguntas de cada sistema. Ou seja, tem perguntas referentes à parte reprodutiva, à parte sanitária, à parte de produção, e isso é muito utilizado aqui nos eventos Kaizen. Mas, isso ainda a gente não chegou na parte de ajudar na organização das atividades com os animais e com o caixa. E é por isso agora que eu vou entrar aqui na parte do software offline que funciona na fazenda. Eu vou compartilhar novamente a minha área de trabalho com vocês. Deixa eu ver aqui se vocês estão conseguindo visualizar bem certinho. Bom, essa daqui é a cara do nosso software. Ele é um software que funciona no Windows. Então percebo agora que o meu computador estava no iOS, agora está no Windows. Ele funciona sem internet na fazenda, ou seja, mesmo que vocês não tenham internet na fazenda, ele funciona normalmente, não precisa de conexão à internet, só para você baixar, né? Ele funciona sem internet, sem problema. E os requisitos básicos dele aí é que o computador tenha pelo menos o Windows 7. O Windows 7 em diante. O Windows 7 funciona, 8, o Windows 10, ou seja, a partir dessa versão do Windows a gente não tem problema nenhum para rodar o programa. Eu vou entrar aqui, vou fechar o meu programa e vou entrar com ele para que vocês vejam desde o início aí. Então ele fica aqui na minha área de trabalho, eu dando um duplo clique nele, ele vai carregar o programa para vocês. Está um pouco pela internet? Bom, tá aí. Para quem é consultor, é possível de eu trabalhar com diversas fazendas no mesmo programa. Então, eu criei uma fazenda em específico para a nossa conversa de hoje, que eu chamei o webinar Zootécnico. Também é possível, para cada fazenda, eu ter diversos usuários. Tem um usuário que é o administrativo, que tem acesso a tudo, e tem um usuário aqui que você pode cadastrar, por exemplo, um funcionário que só vai mexer na parte das vacas, um funcionário que só vai mexer na parte do financeiro. A gente tem como fazer esse tipo de restrição aqui também. E cada pessoa precisa de uma senha para entrar no programa. Eu cliquei a minha senha, eu já consegui voltar naquela tela que a gente viu desde o início. O Júlio está me mostrando aqui que deu uma travadinha. Deixa eu aguardar vocês verem. Pronto. Tá aí. Uma coisa importante também de comentar é que o programa ele trabalha com módulos. Tem um módulo aqui de configuração da fazenda, que eu vou entrar daqui a pouquinho para vocês verem. Um módulo que a gente chama aqui de portal clínica, para que vocês tenham acesso ao relatório gerencial, peçam caixa, vejam o resultado de análise. Tem um módulo financeiro, que é a nossa conversa de quarta-feira, e tem o módulo zootécnico, que é a nossa conversa de hoje. Deixa eu ver a velocidade aqui da conexão. Está com um delay aqui, eu clico e vocês demoram um pouquinho para ver. Vamos aguardar. Bom, enquanto não carrega, o objetivo aqui do controle esse aqui é o antigo agenda. Para começar, quem conhecia pelo agenda, esse é o antigo agenda aqui, é o controle zootécnico. Aqui é como se fosse as fichas das vacas. E a gente consegue organizar todas as atividades que são feitas com as vacas.
parto, secagem, produção, aplicar medicamento, tudo isso a gente consegue organizar por aqui. Ele tem um menu lateral que eu consigo navegando entre as telas, e a semelhança dos navegadores de internet, ele vai abrindo cada tela em uma abinha aqui para vocês. A gente consegue configurar a impressão, exportar, uma série de coisas que a gente vai passar aqui. De cara, a primeira tela que ele me trouxe foram de todas as minhas tarefas dos próximos 3 dias. Ou seja, tudo o que eu tenho que fazer com as vacas nos próximos 3 dias. E, por exemplo, hoje é dia 8, ele trouxe algumas tarefas, inclusive, atrasadas aqui. O animal 750 tinha que fazer tal tarefa, tinha que fazer enforce, tinha que fazer fortress. Eu peguei um banco de dados real aqui de uma fazenda. Ontem tinha que ter feito uma nova dose de enforce. Hoje tinha que ter descartado o leite da 391, mas aí hoje tinha que fazer o ketojet intramamário 3 dias com esse animal aqui. Vejam então que a gente tem uma série de tarefas que a gente já poderia exportar isso, imprimir de cara. Acho que não faz muito sentido a gente passar por cada uma das funções do programa zootécnico aqui. O que eu queria mostrar para vocês é um pouco da lógica de funcionamento do programa. E a primeira parte que eu vou mostrar vai ser a parte de relatórios. E a gente tem 2 tipos de relatório. Relatórios pré-prontos, por exemplo, eu quero tirar um relatório do que eu tenho que fazer com as vacas. Eu entro aqui na parte de relatórios, atividades a executar, e eu tenho alguns relatórios pré-prontos. Por exemplo, eu quero ver quais são as vacas que vão parir na minha fazenda até o final da semana, até o domingo. Eu venho aqui, ó, eu já consigo ver que tem um parto programado. A previsão desse parto seria no dia 6/1, e ele ainda não aconteceu. É um relatório que já está pronto. Você conseguiria visualizar, exportar para Excel, exportar para PDF, imprimir, fazer o que você desejar aí. E tem relatórios que vocês conseguem construir do jeito que vocês quiserem, que a gente chama de relatórios personalizados aqui, nesse menu aqui. Então, eu tenho a possibilidade aqui, ó, de criar relatórios do jeito que eu quiser. Por exemplo, vou pegar um relatório bastante simples. Eu quero que o programa me liste os brincos de todas as vacas em lactação. Então, eu filtro aqui uma categoria do animal. Ó. Eu quero todas as vacas em lactação que estão no período de espera voluntário, por exemplo. Então, eu vou pegar aqui a parte do status reprodutivo, vou filtrar a que estão no PEV. Terminou, eu dou um próximo aqui, ó, o programa já faz o filtro para mim. São esses os animais que estão no PEV nessa fazenda. Eventualmente eu gostaria de mais informações. Eu posso voltar aqui e falar assim, eu quero que me mostre onde que estão essas vacas, qual lote que elas estão. Eu posso vir aqui em cima e procurar o lote, ó. Daí eu venho aqui, se eu clicar nesse ícone passando para a direita, essa informação já vai aparecer no meu relatório, como aqui o lote da fazenda já apareceu. Mas eu quero ver só as novilhas que estão no PEV. Ou seja, eu venho aqui, eu procuro pelo número da lactação. Passo para cá e faço um filtro. Todas que têm a lactação igual a 1. Ou seja, eu vou fazer uma lista por exceção. Eu configuro as condições do relatório ali naquela tela e ele vai me filtrando e mostrando a lista de vacas aqui. A possibilidade de geração de relatórios aqui é infinita. Cada usuário fica com a possibilidade de fazer o que quiser. Todas as informações que for possível digitar no programa, a gente consegue tirar relatórios depois. Esse é um negócio muito bacana do controle zootécnico. Tudo que você digita, você consegue usar nos relatórios depois. Nenhuma informação é perdida. Nenhuma informação digitada na vaca você não consegue extrair do programa
seja ela pelos relatórios prontos, ou seja ela pelos relatórios personalizados. No dia a dia, a gente conhece uma série de fazendas que usam, eu e o Júlio. As pessoas trabalham bastante com os relatórios pré-prontos e bastante com os relatórios personalizados. Por exemplo, esse é um rebanho, não quero salvar, que já tinha alguns relatórios prontos aqui, ó. Por exemplo, top vac mais de 6 meses, partos previstos, in-restor pré-parto, lactações, enfim. Eu escolho um relatório aqui, ó, ele já fica salvo todos os filtros para mim. Se eu apertar o próximo, já apareceu o relatório do jeitinho que o produtor, que eu usei, estou usando o banco de dados, configurou lá na casa dele. Eu posso mandar esse relatório para, enfim, por e-mail, exportar, fazer o que eu quiser. Bom, além da parte de relatórios, que é a principal usabilidade do programa, uma coisa que a gente foca bastante aqui na clínica é a parte de digitação ser fácil e rápido. Esse é um negócio imprescindível que a gente não abre mão. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui uma tela, que é uma das telas mais utilizadas, que é essa tela para informar cios e coberturas. A lógica das telas de entrada de dados é o seguinte: a gente digita as informações e depois aqui no canto inferior direito a gente tem um botão chamado processar, que na verdade significa salvar as informações que eu digitei no banco de dados. Por exemplo, eu separei aqui na minha mão uma lista de 5 coberturas, que eu, por exemplo, aqui no meu modelinho, vou colocar que eu digitei elas hoje, dia 8/1. Está aparecendo? Está aparecendo aí para vocês? Ainda não, né? Por exemplo, no dia 8/1, foi uma cobertura que eu fiz com um determinado touro. Eu vou pegar aqui qualquer touro, só como modelo mesmo. O Júlio gosta bastante do Pippen aqui, então eu vou usar ele. Usei uma dose, não foi IATF, eu poderia falar que foi IATF e marcar o protocolo que eu usei, enfim. Eu posso configurar aqui a parte de cima, usar o funcionário que foi aqui, eu vou usar o Ademir como exemplo, e é só eu vir aqui digitando o brinco e clicando Enter, que a informação já é digitada. Olha só, eu estou com a minha lista em mãos, digito os brincos aqui, ó. O Júlio me mostrou aqui que vocês não estão vendo. 610, ó. Em 10 segundos, eu digitei 6 inseminações para os animais aqui, 5 inseminações para a minha vaca. Eu só configurei aqui e eu já digitei todas. Só que eu digitar aqui não significa que salvou ainda. Eu preciso vir nesse botão e clicar no botão processar. E daí significa, isso foi processado com sucesso. Então, uma coisa importante do controle, em várias telas, a gente criou telas específicas para que vocês consigam digitar os dados de uma forma mais rápida e mais ágil possível, exigindo um menor tempo aí de trabalho com digitar dados. Uma outra função do programa, assim como antigamente a gente tinha uma fichinha de cada vaca, aqui a gente também tem, na mesma analogia que eu citei para vocês da ficha lá do médico. Então a gente está olhando agora a lista de todas as vacas desse rebanho, onde de cara eu consigo ver um resuminho da vaca. Por exemplo, esse brinco 257 é uma vaca seca, ela é lá de 2008, ou seja, já é uma vaca de 9 anos. A última lactação dela, ela está na 8ª lactação, ela fechou com 6.300 quilos aproximadamente, média de 21 quilos por dia. Ela está prenhe, ela prenhou foram necessárias tantas coberturas. Da parte sanitária, que a última coisa que aconteceu com isso foi ela já teve tais tarefas. Eu consigo ver todo o histórico da vida da vaca aqui, ó. Tudo o que aconteceu com a vaca na vida dela inteirinha, eu consigo resgatar nessa tela. E nessas outras telas eu consigo resgatar com a parte específica. Por exemplo, se eu quero estudar a reprodução dela, eu consigo ver nessa tela. Se eu quiser estudar a parte de produção dela, ou seja, todas as lactações, eu consigo ver
nessa outra tela com todas as pesagens, as análises de leite, tudo que aconteceu na vida sanitária dela. Eu consigo ver aqui tudo que foi aplicado, todos os protocolos, ela já deu mastite, não deu mastite, tudo isso fica rastreável aqui para a gente estudar. Quem trabalha bastante com a parte da genealogia aí, a gente também, esse rebanho aqui não é um rebanho que tem isso configurado, mas tem aí pelo menos as 3 últimas gerações de cada uma das vacas, a gente consegue filtrar aí, selecionando a parte de filhos das vacas, a parte de classificação linear, fazer acasalamento, ou seja, tudo o que precisa com um brinco, uma vaca, a gente consegue guardar e rastrear aqui no histórico ou lá nos relatórios posteriormente. Deixa eu comentar com vocês sobre uma outra função bem importante aqui do controle. Voltei aqui então no menu inicial e vou entrar nessa parte de configuração, que aqui a gente já está se aproximando do nosso término aí do webinar, mas eu gostaria de deixar pelo menos 10 minutos de pergunta para vocês. Eu vou entrar muito rapidamente nessa parte de configurações zootécnicas, que é aqui que você filtra e configura tudo o que você quer que o programa automatize para você. Por exemplo, eu vou entrar aqui na parte de matrizes, que são os animais aí que pariram pelo menos uma vez. Você consegue ensinar coisas para o programa. Por exemplo, com quantos dias que você gostaria que o programa já aparecesse as vacas para inseminar? No caso, ele veio com uma sugestão, que foi 45 dias. Mas eu posso muito bem mudar. Eu quero de novilhas inseminar com 60 e de múltiplas inseminar com 40. Você vem, muda esse configuração inicial, fica salvo aqui quem mudou já, e todo o programa vai passar a respeitar essa configuração que vocês fizeram aqui. Eu posso fazer isso para as matrizes, como posso fazer isso para as novilhas. Por exemplo, na minha fazenda, não desmama com 60 dias, desmama com 75. Então, eu configuro isso daqui e o programa só vai sugerir desmame quando os animais atingirem 75 dias, ou então, por exemplo, 100 quilos aqui, que foi o que eu configurei. Uma outra coisa importante da gente conseguir personalizar aqui é a parte de protocolos. Por exemplo, nesse banco de dados que eu estou trabalhando, aqui já tem uma série de protocolos pré-configurados, que eu consigo ou automatizar, ou então criar novos protocolos. E o conceito de protocolo é um conjunto de coisas que tem que se fazer com uma vaca. Por exemplo, eu vou entrar num protocolo já criado aqui. O produtor deu o nome de mastite grau 2. Ele gostaria de fazer o quê? Que toda vez que uma vaca, ele lançar esse protocolo para uma vaca, ele vai fazer esse medicamento aqui, no primeiro dia por 3 vezes, e esse outro medicamento no outro dia por outras 2 vezes. Então, com isso, o programa vai automaticamente lançar todas essas tarefas para um determinado animal. E é isso que eu vou simular com vocês aqui. Vamos voltar lá para a parte da configuração da parte inicial e vamos entrar novamente na parte zootécnica. E eu vou pegar uma fêmea qualquer aqui, por exemplo, essa 421. Vamos guardar esse brinco, então vamos lá, entrada de dados. Como a gente vai lidar com a parte de doenças, né? A gente vai entrar aqui na parte de sanidade. E ou eu vou digitar um protocolo direto para a vaca, ou então eu vou digitar uma doença. Por exemplo, na data de hoje, a minha vaca 421, ela teve uma mastite. Então, eu vou aqui escolher a mastite moderada. E eu escolho aqui o determinado quarto dela. Por exemplo, o quarto anterior esquerdo. Vejam que aquele protocolo que nós estudamos, ele já apareceu aqui para mim, como opção
para eu digitá-lo ou não. E aqui embaixo eu consigo ver qual é o histórico dessa vaca. Eu vejo que no dia 23/6/2017, ela já teve mastite branda. Se eu chegar para cá um pouquinho, eu consigo ler direitinho. No quarto anterior esquerdo, apareceu para ela. Então, eu vou processar, ou seja, eu vou salvar essa informação no banco de dados. Agora sim, eu registrei para o programa que a 421 teve mastite hoje. Se eu entrar, então, lá na ficha dela, novamente aqui, ó, na ficha da 421, e olhar aqui na parte de informação, vejam que aqui ó, já tem tarefas para ela no dia 8/1. Se eu entrar no histórico da sanidade dela aqui, ó, eu já consigo ver que eu tive mastite no dia 8/1, que foi essa que eu recém digitei. E que todas aquelas tarefas estão pendentes, olha. Aquelas tarefas que apareciam amanhã, tem que ter um intramamário de 4 dias, o responsável é o Vinícius. No dia 10/1 aqui, também o intramamário, e o Ketojet, o responsável é a Vera. Já ficou tudo configurado, porque vocês configuraram por detrás. E eu consigo, inclusive, ver isso numa forma gráfica. Se eu entrar aqui nesse gráfico, na 421, então aqui está representando o leite da vaca, de toda essa lactação. O Júlio está me atentando aqui que está meio lento. Eu consigo, inclusive, aqui olhar aqui na data de hoje, então... Deixa eu só tirar aqui. Pronto. Está aí. Ela já teve aquela mastite anterior aqui, nesse dia do gráfico. Eu consigo ver várias coisas da 421. E se eu for mudando a vaca aqui nesse gráfico, olha só, a gente consegue ver várias coisas de outros animais. Eu vou voltar lá no relatório, na parte dos animais aqui, para que a gente consiga, para que vocês vejam como que vai ser o relatório de atividades a executar. Estou olhando aqui do lado do Júlio para ver se está dando tempo de vocês enxergarem. Então, nós vamos entrar no relatório de atividades a executar. Tarefas. E eu vou tirar todas as tarefas que eu tenho para fazer até amanhã. Eu dou um próximo aqui, ó. Vejam que aquelas tarefas da 421 estão todas listadas aqui, ó. Tanto as tarefas que eu tenho que descartar leite, quanto as tarefas de aplicar o medicamento que estava configurado previamente lá naquele protocolo. E se eu voltar naquela tarefa dos próximos dias, também o brinco 421, que foi a vaca que nós digitamos a mastite, vai estar disponível aí também como tarefa. Bom, o Júlio está me sinalizando aqui que nós já temos os 10 minutos finais para a parte de perguntas. Eu vou voltar novamente na apresentação aqui e vou mostrar um último slide que eu tinha preparado, que eventualmente vocês devem estar se perguntando, que é falar assim, poxa, Augusto, mas eu não tenho nada da informação na minha fazenda, o meu negócio está tudo ainda por fazer, está tudo ainda ou no Excel, ou num caderno, tudo para fazer. Como que eu começo a organizar as informações zootécnicas? O primeiro passo que a gente faz é montar uma planilha. Essa planilha vai ser disponibilizada para todos vocês, 14 pessoas que estão assistindo aqui o webinar, e para todo mundo que fez o MDA depois, onde a gente preenche 8 informações de cada vaca. Brinco, se a vaca está em lactação ou não, qual foi o último parto da vaca, e se eventualmente você não souber essa informação, não se preocupe, estime, fala assim, eu acredito que essa vaca pariu mais ou menos em junho. Você vem e coloca aqui, dia 1º de junho de 2017. Eu acredito que essa vaca está com 20 dias de parido. Vocês colocam aqui uma data estimada, não tem problema ser estimado. A estimativa de vocês vai ser muito mais acertada do que uma estimativa que a gente for dar por aqui. Preenche o número da lactação dessa vaca, e com essas informações a gente já vai conseguir devolver para vocês, eu vou mostrar novamente agora a minha tela aqui do controle, deixa eu ver se vocês já estão vendo, um banco de dados
com essas fichas aqui criadas, ó, que é o grande trabalho para criar o banco de dados. Todas as vacas de vocês já vão vir criadas a partir da planilha. E a partir daí, é só vocês irem digitando o que aconteceu ontem. Digita as coberturas que aconteceram ontem, os cios, os partos. Quando o veterinário vier, atualiza quem está prenho ou não, e a gente já consegue botar o banco de dados para rodar. Isso, reforçando, é para quem não tem nada. Quem já tem o seu, um software rodando, ou uma planilha Excel, eu vou voltar lá naquele slide do controle, a gente já larga na frente. É só mandar um backup desse programa ou entrar em contato conosco, que daí a gente já consegue chegar nos relatórios gerenciais aí. O Júlio está me puxando a orelha aqui, falando que deu tempo nosso aí. Bom, algumas dúvidas aí, então, que eu gostaria de sanar para vocês aí. Eu vou pedir uma ajuda do Henrique, para que a gente consiga agora configurar a parte de chat e a parte de pesquisas aqui. Bom, o Ricardo perguntou aqui se ele conseguiu participar com atraso, se está acontecendo com outras pessoas também. Bom, Ricardo, a gente tem aí 16 pessoas online. Esse webinar ele foi gravado, a gente vai disponibilizar ele na totalidade para o pessoal por e-mail depois. Então, mesmo que você tenha chegado um pouquinho depois, não tem problema. Você vai receber tudo certinho. Paulo perguntou aqui qual o número do relatório de protocolos de mastite. Paulo, esse é o R410. Eu vou colocar ele aqui de novo na minha tela para você ver. Então, lembra que a gente colocou os protocolos de mastite lá no controle? Esse relatório aqui, ele vai mostrar exatamente os mesmos protocolos que você deu o nome lá. Por isso que é importante a Fazenda, Paulo, não ficar mudando muito de nome de protocolo. Vamos pegar a dica do Sandro aqui, ó. Por mais que mude o medicamento injetável, ele deixou o nome do intramamário mais injetável. E daí ele consegue ter poucos protocolos, que aqui ainda tem bastante, né? Mas ele consegue ter poucos protocolos para que ele tenha um M, que é essa coluna aqui que no final nos interessa, né? Confiável para avaliar a recorrência de cada um dos relatórios aí. Que bom. Bom, o Tiago também foi uma outra coisa aí, o José Sidney também comentou uma outra coisa. Bom, pessoal, deixa eu explicar para vocês agora, eventualmente algumas coisas não conseguiram ser esclarecidas aqui pelo webinar, porque a gente realmente não tem muito tempo. O José Sidney está perguntando os dados de composição do leite. Tem duas maneiras, Deixa eu compartilhar minha tela para mostrar para vocês. Estão vendo aí, Júlio? Então tá bom. Bom, Zé, aqui, ó, eu vou abrir a parte do Portal Clínica, que é a parte para quem faz análise aqui no nosso laboratório. Aqui dentro de análises laboratoriais, resultados, que é onde você baixa os resultados, sempre aqui em qualidade do leite, a gente tem um arquivo, ó, arquivo para importar. Esse arquivinho aqui, ó, você salva ele no seu computador, ele já tem todos os dados das análises de leite prontinhos. Ressalva número 1, a identificação que você colocou na amostra tem que bater com a identificação que está aqui no software. Por exemplo, essa vaca que está selecionada 334. Se lá nas análises você mostrá-la como, sei lá, mimosa, e aqui está 334, por mais que o nome dela aqui seja mimosa, o programa não vai entender que uma coisa é outra. E não vai dar certo. Então aqui você vem a entrada de dados. Só um minutinho, deixa eu ver se está indo aqui. Produção. Análise de leite, ó, e você importa aquele arquivinho que o nosso laboratório já disponibiliza automaticamente para vocês. E daí, os seus animais vai ficar como dessa fazenda aqui, ó, com todas as análises de leite, todas as análises de leite já
no histórico da vaca aqui, ó, prontinhas para vocês. Deixa eu voltar lá para o chat. Como lançados os relatórios de diagnóstico de gestação? Ô, Leonardo, é bem simples, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa configurar, então eu vou aqui na parte de configuração. Lembra que eu comentei que tinha aqui os... Peraí que o programa ainda não foi. Os parâmetros. Foi aí ou não? Tá bom. A gente pode configurar aqui, ó, número de dias da cobertura para confirmar a prenhez. Por exemplo, digamos que na minha fazenda seja 28, lá o meu veterinário gosta de palpar a partir dos 28 dias. Então eu salvo aqui a configuração, vou voltar no zootécnico. Quando eu entrar em relatórios, atividades coletivas, ou seja, eu faço com um monte de vacas de uma vez, né? Listagem veterinária, eu tenho aqui um relatório pronto para isso, ó, de diagnóstico da prenhez. Digamos que o meu veterinário lá vai no dia 9 na fazenda, amanhã. Aqui, ó, já sai o relatório de todas as vacas que respeitaram meu filtro lá, de 28 dias. E eu tenho um relatório, uma tela, específica para digitar essa informação. Então, eu vou entrar com um dado reprodutivo, né? É só a gente clicando o nome. Tem uma tela de diagnóstico da gestação. Ó, eu vou fazer diagnóstico das vacas até amanhã. Acho que ele não vai deixar eu colocar coisa no futuro aqui. Então, eu vou colocar até, ó, dia 8, ó, tá aí, ó. Todas as vacas que eu posso colocar. Eu seleciono o nome do veterinário aqui. Vou pegar um nome qualquer aqui, o Tim. E vou selecionando a vaca. Por exemplo, no dia 8 foi a palpação. Essa vaca aqui, eu vou só no meu teclado aqui, ó, que vocês não conseguem ver, mas eu vou falando, essa deu prenhe, essa, automaticamente ele projetou, preencheu as outras linhas. Essa deu não prenhe, essa deu não prenhe, essa deu prenhe, enfim, eu vou digitando aqui, né, todas as informações, depois que o Júlio está me mostrando aqui que ainda não apareceu. Preencheu para vocês aí, ou seja, em 3 segundos eu consegui preencher aqui 5 vacas. Eu venho, processo as informações. Pronto, já digitei. Estou impedindo as perguntas, Júlio. O José Sidney perguntou aí, quando é feita análise em um outro laboratório e não na clínica? Ô, José Sidney, você também, lá na parte de análise de leite, eu vou retornar lá, você também pode importar por meio de um Excel. Aqui está um arquivinho, um modelo. Olha só, então eu vou salvar aqui na minha área de trabalho, ó, modelo análise, está salvo lá já. Eu vou abrir aqui, ó, está aqui, ó, modelo análise. Então eu vou abrir o meu Excel, ó, está aqui. Então, você vai pedir para o laboratório que você faz análise, ou então organizar uma planilha com esse formato. Não pode mudar as colunas de lugar e nem renomear. Daí você preenche a planilha com a análise que foi feita no outro laboratório, e daí salva esse arquivo e já consegue importar também aqui no mesmo lugar. Bom, o Thiago está comentando com a parte dos relatórios, que gostaria de ver com mais calma. Tem um arquivo que posso mandar por e-mail, e como vocês realizam treinamento dos funcionários da fazenda? Bom, são 2 perguntas, Thiago. Eu vou focar na primeira aqui. A primeira pergunta é se a gente vai mandar os relatórios por e-mail. Sim, depois do webinar, o Henrique, muito provavelmente amanhã, aí, vai preparar um e-mail que vai ter todos os relatórios do mais completo possível, sem o nome da fazenda, e você vai ter possibilidade de estudar cada um deles aí sozinho. Eu concordo com você que é necessário bastante tempo para digerir todos os indicadores que são calculados lá. E, Thiago, aproveitando aí também, depois, qualquer dúvida que você tiver, a gente também tem outros vídeos que ficam no nosso canal do YouTube, de uma área reservada, explicando cada um dos relatórios. O Júlio, que é o responsável pelo atendimento, pode mandar para vocês. E da pergunta 2, como vocês realizam treinamento de funcionários, é o seguinte: da mesma forma que existe uma jornada do MGA, também existe uma jornada de capacitação do operador do sistema, eu vou chamar assim. Então, a gente tem
tudo isso em vídeo, a gente manda o passo a passo para os funcionários e eu vou voltar lá no programa para vocês olharem. A gente tem aqui, vou voltar na carinha inicial dele, a gente tem um canal de atendimento direto para o funcionário tirar qualquer tipo de dúvida, seja ele por WhatsApp, seja ele por e-mail, e o software também aqui, ó, gera a parte de acesso remoto. Então, por muitas vezes, quando a pessoa tem uma dúvida, ela liga para nós, manda um WhatsApp, faz algum contato e a gente tira dúvidas aí particulares. Mas o programa também tem aqui em cima, no interrogação, os manuais do zootécnico e do financeiro. E cada função do programa, a gente também tem um vídeo, para que a pessoa, vídeos curtos de 1 minuto, que a pessoa pode aí assistir e tirar as dúvidas que aparecerem aí no dia a dia, né? Rapaz, eu não estou conseguindo acompanhar as perguntas aqui, peraí. Me ajuda, Júlio. Tiago. Bom, Tiago, acho que eu respondi aí. Tiago, tira dúvidas no IDEAGRE via telefone ou Skype. Funciona assim também? Como eu falei, sim. Funciona pelo WhatsApp, pode ser por Skype, pode ser por telefone ou por e-mail. Acho que aí a gente só não consegue tirar dúvida de sinal de fumaça ainda. Mas a gente tem um time aqui hoje dedicado de 2 pessoas para dar o suporte sobre o programa aí. O Ricardo está perguntando se o programa é gratuito. Não, Ricardo, o programa não é gratuito. Como você sabe, a clínica ela não possui fins lucrativos aí, mas o programa tem uma assinatura mensal que você paga, que dá direito a você ter o programa e ter os relatórios gerenciais. É um valor único. Quem utiliza só o zootécnico é um valor, e quem utiliza o zootécnico e o financeiro, que é o assunto da nossa quarta-feira, é um outro valor. Eu vou mostrar para vocês ou mando por e-mail também isso daí para os interessados. Migração do IDEAGRE para o MDA. O programa, Ricardo, lê todas as informações do IDEAGRE, ou seja, você tem o IDEAGRE na sua fazenda e quer ter só o gerencial, você pode continuar com o IDEAGRE aí digitando as informações das vacas e você tem o gerencial completinho, sem nenhuma informação a menos. Relacionado à parte financeira, é o assunto da quarta-feira, por mais que você digite ela no IDEAGRE, você vai ter que, por o plano de contas ser um pouco diferente, você vai precisar digitar de uma outra forma. Isso daí vai ser o assunto da quarta-feira aí. Leonardo Dutra, como é considerada a data para diagnóstico em caso de embrião? Como assim? O que ele perguntou? Ele está falando porque o embrião já está com 7 dias e vai trazer a partir de 21. O Júlio, Leonardo, o Júlio tem uma resposta que eu não entendi muito bem a sua pergunta. Leonardo, né? Leonardo. Oi, Leonardo, se eu entendi bem, você está colocando assim, que o embrião ele já tem 7 dias de idade, né? Então você pode fazer o diagnóstico de gestação dele com a vaca com 21 dias após o implante do embrião, né? Você pode configurar esse relatório no relatório personalizado e trazer esses animais. Você pode filtrar lá, por exemplo, o status reprodutivo, receptoras implantadas que foram implantadas há 21 dias ou mais. Então, você vai conseguir ter uma listagem daqueles animais que você vai poder diagnosticar a gestação do embrião implantado. Eu vou mostrar para você, Leonardo. Seria aqui, né, no controle zootécnico, a gente vai fazer um relatório personalizado, porque é um negócio muito específico, não está pronto no programa. Então, você vai trazer os brincos das vacas. Como o Júlio comentou, você vai querer filtrar um status bem específico, que são as receptoras transferidas. E daí você... Dias da cobertura, uma hora igual a 21. Dias. Olha, ali eu tenho que pesquisar que me facilita a vida para valer. Então eu vou colocar aqui dias da última cobertura, maior ou igual a, sei lá, 21 dias. É que nessa fazenda não vai ter nenhuma vaca aqui, mas somente com esses 3 filtros, na hora que eu clicar no próximo, vai aparecer exatamente o que os animais que você gostaria aí para fazer o diagnóstico. Como eu falei, você consegue montar aí o que quiser aí. Vamos lá.
Tá. José. Vixe, José, sua pergunta não veio, Zé Sidney. Manda ela de novo, apareceu aqui só. Escreva uma mensagem. Tiago, por favor, passar o link do YouTube no WhatsApp do grupo. Beleza, o Henrique vai mandar aí um e-mail e avisa no grupo aí depois. Ricardo Angel, meu sistema de produção é a pasto. Tem sentido eu utilizar os relatórios de nutrição como ferramentas de gestão? Sim, tem sentido, Ricardo. O relatório tem como objetivo você avaliar a comida que as vacas estão ingerindo por meio da composição do leite. Então, por mais que sejam a pasto, por mais que sejam confinadas, semi-confinadas, o relatório vai ficar correto. A gente tem aqui, Ricardo, para você ter uma ideia, vários tipos de rebanhos. A gente tem rebanho Jersey, Jersey a pasto, Jersey confinado, girolando a pasto, girolando confinado, girolando semi-confinado, tem de todos os tipos. E seguindo aquela regrinha que eu falei, de juntando a informação das vacas com a composição do leite, você tem um relatório certinho. Zé Sidney, no caso em que o programa é de um consultor, quem faz os lançamentos? Só o consultor? Ô Zé, seguinte, como eu falei lá no comecinho do programa, eu vou voltar, vou fechar o meu programa. Tá aparecendo aí, Júlio, para eles? Fechei o meu programa aqui. Eu vou abrir de novo. Só um minutinho, Zé Sidney. Bom, faz o que, Henrique? Espera aí, pessoal, que o Henrique me deu uma dica aqui. Melhorou? Deixa lá no negócio para eu ver, por favor. Então, Zé Sidney, aqui ó, o programa ele permite multifazendas. Ou seja, a gente tem diversas formas de trabalho. A gente tem formas em que o consultor tem o programa no computador dele e só ele digita. Tem planos que o produtor tem o programa lá na fazenda e manda o que a gente chama de backup. Ou seja, eu não tive oportunidade de mostrar para vocês, mas eu vou mostrar aqui. Ó. Eu consigo aqui no programa fazer um arquivo. Deixa eu pegar no usuário aqui. Ó. A gente vem aqui em configuração inicial, utilitários, cópia de segurança. Eu consigo fazer um arquivo que chama backup. Então, eu gero um backup, não preciso fazer aqui, mas ele já está na minha área de trabalho. Esse arquivo aqui, ó, esse arquivo contém todas as informações ou técnicas atualizadas do programa. Então, tem muita gente que trabalha da seguinte forma, o programa fica na fazenda e 1 dia, 2 dias, 3 dias antes da visita do consultor, o produtor manda por e-mail, para o e-mail do consultor esse arquivo, o consultor carrega na máquina dele e ele tem todas as informações para ele preparar todos os relatórios necessários aí. Ou seja, para consultores, o programa pode ou ficar no seu computador ou no computador da fazenda. Tanto faz aí. O ponto é que o backup é criptografado por uma segurança aí da fazenda, né? Então, cada fazenda tem um código, não dá para cadastrar um backup de um para outro, então a gente consegue trafegar esses dados aí com facilidade por e-mail. É da maneira que você achar melhor trabalhar mesmo aí. Espero ter respondido aí. Vamos lá, Zé Sidney. Paulo, eu tenho usado um rebanho no software chamado Inova Leite. Ele gera relatórios Excel. Eu posso mandar esse relatório para vocês preencher de acordo com a planilha padrão? Eu tenho que preencher a planilha padrão. Oi, Paulo, manda para nós essas planilhas para a gente ver. Eventualmente, ajustar uma coluna ou outra, já está tudo pronto. Então, acho que o primeiro passo é você mandar para nós essa planilha que o Inova Leite gera. Se tiver faltando alguma informação, eu te peço. Se tiver sobrando informação, eu deleto. Mas caso a sua planilha já tenha todos os campos que eu precise, nem vou te pedir mais nada, já vou te devolver já o backup do controle preenchidinho. Vamos lá. Tiago, no caso do embrião, não seria uma opção lançar a cobertura 7 dias antes? Júlio pediu para responder aqui, Tiago. Tiago, tem gente que prefere fazer assim, sim, mas tem pessoas que gostam de deixar registrado certinho realmente o dia que foi implantado esse embrião. Você pode fazer de uma maneira ou de outra.
Ou, eventualmente, você pode fazer um pedido para que o programa funcione de uma forma personalizada para você, tá? Durante o ano passado, a gente atendeu mais ou menos uns 250 pedidos de usuários nossos e fizemos melhorias, mudanças no programa. Então, eventualmente, você pode fazer alguma sugestão, a gente faz a modificação do programa e entrega para você. É algo rotineiro aqui no nosso jeito de trabalhar. Boa, Thiago. Vamos lá. Leonardo, no grupo que eu trabalho, temos mais de uma fazenda. Consigo gerenciar todo o rebanho em uma única instalação? Como funciona a transição de gerenciamento de fazendas? Ô, Leonardo, é bem simples essa sua resposta aí, não. Vamos lá, eu realmente não passei por ela devido ao tempo aqui, ó. Para o rebanho, ele consegue organizar as vacas de 3 maneiras. No seu caso, eu acredito que a melhor maneira é organizar as vacas em retiros. Por exemplo, a gente tem aqui, ó, como cadastrar diferentes retiros. A gente tem um cliente nosso aqui, uma fazenda, que tem 8 retiros distintos. Então, as vacas, ele organiza por esse campo retiro. Na hora que a vaca migra de um retiro para o outro, ele simplesmente, a gente tem inclusive uma tela específica para isso, ó, troca de retiro, ele faz o manejo das vacas aqui por meio de retiros, né? Então, ele vai organizando as vacas em função desse campo. Para a fazenda que não tem retiro, a gente também tem um campo lote, como aqui era aquele nosso modelo aqui da fazenda, que são os lotes das fazendas aí, a gente consegue organizar no lote. E tem gente também que tem um negócio bacana aqui que chama lote virtual. Estou aprofundando aí, mas eu vou responder bem respondido. Que é o seguinte, eventualmente você está na sua fazenda e você quer fazer um experimento com algumas vacas. Só que elas estão espalhadas lá no meio dos tantos lotes que a sua fazenda tem. Você, aqui por meio dos lotes virtuais, você organiza as vacas para separá-las só no programa. Por exemplo, as vacas estão todas espalhadas lá e você cria um lote virtual, sei lá, teste, e daí você consegue depois separar só essas vacas do lote virtual. Mas, enfim, então, de novo, reforçando, você consegue, por 3 maneiras diferentes, organizar as vacas aí. E caso necessite, ainda, por exemplo, você conhece uma fazenda que tem o controle, e a sua tem também, eu comprei um lote de vacas de lá, você quer transferir de uma fazenda para outra, tem jeito também, mas aí a gente precisa fazer por você aqui, por meio do nosso suporte. Vamos lá, o Thiago está fazendo pergunta. Vocês usam referência embaixo dos relatórios baseado em graus de sangue? Bom, Thiago, a gente, para algumas referências, a gente lê a raça da vaca no relatório. Eu vou mostrar um exemplo para você aqui na minha tela. Deixa eu ver se vocês já estão vendo. Aqui, por exemplo, esse é um relatório. Oi? É um relatório R303, aqui um relatório da área de nutrição, né? E, por exemplo, aqui ele tem referências distintas para raças de vaca, raças distintas. Por exemplo, holandês, girolando e cruzamento é essa referência. Jersey, pardo, suíço e gir é essa outra diferença. Então, alguns relatórios você enxerga diferenças por raça. Tem coisas que não faz sentido. Por exemplo, CCS, eu não preciso diferenciar por grau de sangue. E uma outra coisa importante aí é que tem algumas referências que são calculadas específicas para o seu rebanho, que é o caso desse relatório aqui que a gente conversou, do relatório 202. Essa referência aqui, ela é baseada nos seus dados, independente se você tem girolando 3/4, girolando 5/8, holandês PO, Jersey, gir, pato suíço, os dados são, a referência vai ser para a sua fazenda aí. Uso programas de mais de um computador, é possível também? Oi, Thiago, sim, é possível. A gente tem aqui alguns tipos de configuração. Você pode usar em 2 computadores, se eles estiverem fisicamente no mesmo local, a gente chama isso de rede. Inclusive, 2 ou mais computadores, lógico. Os 2 podem digitar dados e fazer relatório ao mesmo tempo. Um computador vai ser aí o pai do banco de dados e o outro vai consultar nele. E a gente também tem fazendas que usam por acesso remoto. Então, a fazenda estrutura
fazenda organiza uma estrutura de servidor e as demais fazendas acessam esse servidor aí por internet. Então, tem os dois jeitos de se trabalhar. O importante é que a gente consegue fazer com que várias pessoas usem ao mesmo tempo também. No meu PC particular, na Fazenda 1 e na Fazenda 2. Bom, então acho que eu respondi aí, Thiago. Nós mandamos o backup de um PC para outro quando precisamos modificar algo. Bom, aí no caso não precisaria, né? Um PC vai ser o principal e o outro vai acessar aquele PC principal aí, seja por meio de rede ou seja por meio de acesso remoto. Aí vai acabar esse vai em volta de backup. Como funcionaria a assinatura de mensalidade no Paulo Stacchini? Parte de consultores. Oi, Paulo. Daí o plano para consultores é um pouquinho diferente aí. A fazenda paga uma mensalidade que ela use os módulos, né? E o consultor, a gente também tem faixas. Consultor que usa até 10 fazendas, consultor que tem até 20, consultor que tem até 40, consultor que tem 100, consultor que tem mais de 100 fazendas. Então, a gente tem planos de assinatura por número de fazendas aí. Mas, o que a gente recomenda é o seguinte, é que o escritório de assistência técnica tenha um programa que gerencie todos os bancos de dados, ou então cada fazenda paga a sua individual e o consultor tem direito à instalação aí de uma licença. Isso é bem importante. No nosso jeito de trabalhar aqui, cada fazenda paga uma assinatura. E ela pode colocar em 1, 2, 5, um monte de computadores. Não tem problema algum aí. O que determina é a fazenda, que no caso aqui para nós é quem é a unidade aí que está contribuindo pela assinatura com o nosso sistema. José, esse lote virtual seria no caso de avaliar o lote vaca que estão usando BST? Pode ser também, José. Você pode usar o lote virtual para usar vacas em BST. Só que você não precisa cadastrar todo mundo lá no lote virtual. Aqui no relatório personalizado, você consegue filtrar as vacas que tiveram aplicação de BST, para ver, por exemplo, previsão, para ver produção, para ver uma série de coisas. Eu vou entrar aqui esse rebanho que eu estou, não aplica BST, mas eu vou entrar aqui na parte de produção dos animais. Opa! Por exemplo, a gente tem aqui 2 relatórios. Um relatório de atividades coletivas, né? Vocês estão vendo hoje? Então, listagens, e aqui, ó, você consegue filtrar a listagem para BST. E aqui embaixo, quem fez a pergunta mesmo? Esqueci. Foi o José Sidney. Ô Zé, aqui embaixo, olha só, você tem os filtros que o programa está fazendo. Opa, peraí que eu preciso arrumar o chat para você conseguir ver. Só um minutinho. Ô Zé, agora deu. Aqui embaixo, ó, o programa está mostrando quais filtros ele faz para trazer as vacas a aplicar a BST. Por exemplo, ele só vai trazer as vacas que passaram 14 dias de aplicação, que estão com mais de 60 dias pós-parto, que o último leite foi mais de 10 litros de leite, que falta mais do que 50 dias para que ela secar, ou vai retirar com 20 dias aí da secagem. Então, a gente configura esses filtros, né? Eu dou um próximo aqui, ó. Ele já trouxe todos os brincos que eu posso aplicar BST aqui para essas vacas. Esse é um relatório. E daí eu posso imprimir isso daqui e levar para a sala de ordenha. Ou então, na hora de digitar o relatório, eu venho aqui, eu vou digitar esses relatórios na parte de entrada de dados aí. Mas, enfim, você não precisa colocar isso no lote virtual. Lá nos relatórios você já consegue separar todas as vacas que ganharam BST. Tiago, falando em local, mesmo local, fala em computadores locais distantes. Hein, Tiago? Dá certo sim, é daquela segunda opção que eu falei. Um computador vai precisar ser o servidor. E daí, do outro computador, você vai acessar ele remotamente. Então, vai ter um computador onde fica o banco de dados e o outro computador que usa esses dados aqui. Você consegue acessar, a gente tem algumas fazendas que utilizam assim, o computador fica na cidade e a pessoa usa da internet da fazenda, o computador fica na internet da fazenda e o indivíduo usa do escritório em casa à noite. Então, é bem tranquilo da gente configurar essa questão de uso à distância ou na mesma rede aí.
O Júlio, comenta aí, então. O Júlio tem uma outra colocação. Tiago, eu entendi que talvez você tenha perguntado em relação ao programa ser offline também, né? Por exemplo, você não quer acessar remoto, você está no seu computador lá na fazenda e quer já digitar alguma coisa, daí é trocar backup normal. Você faz um backup, manda para a pessoa restaura, ela digita, manda de volta para você. Daí, claro que você precisa alinhar para ninguém digitar ao mesmo tempo, né? Senão, aquilo é sobrescrito, mas daria para trabalhar assim também. Vamos lá, o Thiago está colocando aí que ele já tem uma ideia de como proceder. Thiago, é só encaminhar o backup aqui para a gente, só você responder o e-mail que você vai receber com essa informação aqui. Bom, pessoal, estou vendo que tem uma série de perguntas aqui. O Leonardo Dutra está perguntando se a gente tem alguma API para que conversa com a parte de alguma empresa que tem um brinco eletrônico, bastão, etc. Não, a gente ainda não tem, Leonardo. Mas, bom, vamos lá, o Thiago confirmou aí. Mas a gente está aberto aí, eventualmente, a alguma empresa, Leonardo, que queira fazer essa API, a gente pode personalizar, assim como o Júlio muito bem falou. Bom, pessoal, a gente estendeu até bastante aí do que eu esperava. Gostaria de agradecer a participação de todos aqui no nosso webinar. Falar que na quarta-feira, como assim, eu vou colocar na nossa agenda novamente aqui, ó. Na quarta-feira, no mesmo horário, a gente vai fazer um bate-papo bem parecido, focado na parte financeira aí. Se eventualmente alguma pergunta ficou aqui no chat e não foi respondida, a gente vai reler todas e a gente responde particular para cada um de vocês aí, não se preocupem. Mas, novamente, eu queria agradecer a presença de todos. Caso alguém tenha contato com uma pessoa que não conseguiu participar, fala que não se preocupe, a gente gravou esse webinar e vamos compartilhar posteriormente aí por e-mail para vocês. Todas as informações ficaram, que a gente vai combinar de mandar para vocês por e-mail depois. Em especial, o modelo dos relatórios zootécnicos para que vocês estudem aí sozinhos e tirem dúvidas depois. E a parte de como que vocês utilizam o software na fazenda de vocês. Algumas pessoas falaram que ia mandar para nós dados, etc. Vamos combinar de vocês responderem um e-mail que a gente vai mandar aí para vocês o quanto antes. E deixo aqui aberto o convite para que vocês, na quarta-feira, no mesmo horário também, aí, às 18h30 no horário de Brasília, participem novamente com a gente para falar um pouquinho da parte de financeiro, estoque, etc. Bom, uma boa noite a todos, pessoal. Muito obrigado aí.